Ouvimos no texto do Evangelho um exemplo mais das muitas curas físicas que Jesus realizou. O Senhor veio a este mundo para trazer paz aos corações, para trazer libertação de todo mal e também para curar as enfermidades na medida em que elas são um caminho para a fé, um caminho para a salvação. Jesus não veio para ser um curandeiro e veio trazer alívio para todas as doenças de todas as pessoas do mundo. A sua missão é muito superior a isso. Ele veio trazer a cura para a alma, a cura e a salvação eternas. Por isso ele exige sempre a fé. No exemplo que nós ouvimos hoje, nesse milagre que Jesus realiza, ele cura aquele homem há tantos anos, cometido por uma maldição. Por isso Jesus lhe declara: estás curado, mas cuidado para não voltar a pecar, a fim de que não te aconteça coisa pior. Interessante, né, que Jesus aqui associa a doença física daquele homem paralítico, paralisado no seu corpo, com o pecado, que é a paralisia da alma. Por isso o Senhor lhe recomenda depois da cura: agora que estás curado, não tem que fazer aquilo que tem vontade, tem que viver os mandamentos de Deus, para que não te aconteça coisa pior. O que pode ser essa coisa pior de que fala Jesus? Será que Jesus estava ali amaldiçoando? Ou seja, no caso dele pecar, iria ficar com a doença mais grave ainda? Claro que não, né? Jesus não traz maldição para ninguém e não ameaça ninguém com doenças. Jesus está ali falando do pecado. Vai, para que não te aconteça coisa pior, ou seja, para que não entres numa vida de hedonismo, de pecado, agora que estás curado, agora que tens livres movimentos, agora que podes ter a tentação de levar uma vida hedonista, buscando um prazer desmedido. Vai, não tornes a pecar. Jesus veio nos trazer esta cura, irmãos e irmãs, e nesse tempo da quaresma somos chamados a viver justamente esta realidade. E mesmo agora, em que estamos vivendo tempos de instabilidade por causa desta pandemia, abre hoje, fecha amanhã, tem rodízio, tem lockdown, pode abrir igreja em alguns lugares, em outros não. Aqui na nossa cidade, infelizmente, não vamos poder abrir a igreja nos próximos 14 dias. No entanto, isso não é empecilho para vivermos bem a quaresma, para buscarmos a união com Deus, para nos prepararmos para viver a Páscoa da ressurreição. É claro que nós precisamos habitualmente dos sacramentos, e para isso precisamos das nossas igrejas abertas, para aqui de maneira presencial participar do sacrifício da missa, receber a Sagrada Comunhão ou receber a absolvição dos pecados na confissão. Mas em uma ocasião assim de instabilidade, podemos continuar recebendo a graça de Deus, mesmo na nossa casa, mesmo no nosso lar, participando da missa através das redes sociais ou da televisão, podemos receber a graça de Deus. Não a mesma graça sacramental. Assistir à missa online não é igual a assistir à missa presencial? Lógico que não. E o ponto principal de que não é igual e não pode ser jamais é que em casa não podemos receber a comunhão sacramental, receber o corpo e o sangue de Cristo na hóstia consagrada. Isso é insubstituível. Mas a graça de Deus opera também de maneira invisível na nossa vida. Por isso não desanimemos. Mesmo a partir de amanhã vamos voltar às nossas casas, mas não podemos desanimar, porque a graça de Deus nos alcança.
e também o perdão de Deus pode nos alcançar. Nós já sabemos que em tempos assim de exceção, como numa pandemia, como também em momentos de guerra, onde não é possível confessar-se na presença do sacerdote e receber a absolvição, a igreja nos concede o perdão dos pecados através de um ato de contrição perfeito, não é? Ou seja, fazer o seu exame de consciência, arrepender-se de verdade dos seus pecados e pedir perdão a Deus com um firme propósito de, assim que for possível, assim que as coisas abrirem de novo, vir na igreja e fazer a sua confissão sacramental. Nesse caso e nessas condições podemos receber o perdão dos nossos pecados. Então não temos que ficar aflitos. Meu Deus do céu, mas amanhã vai fechar, não confessei ainda, como é que faz? E se eu morrer de uma hora para outra, me dá um patatuz aí, eu bater as botas, então quer dizer que tudo que eu rezei vai por água abaixo, vou para o inferno. Não é assim que funcionam as coisas. A misericórdia de Deus opera de maneira habitual através dos sacramentos. Sim, a absolvição do sacerdote, comunhão eucarística na missa, a unção com óleo na unção dos enfermos e assim por diante. Mas essa não é a única forma com a qual Deus salva as almas. Deus não está preso aos sacramentos. Através dos sacramentos, de maneira habitual, Ele nos salva. Mas Deus também age diretamente na nossa alma quando estamos em momentos de necessidade. Por isso, confiemos, irmãos e irmãs, na misericórdia de Deus, no perdão de Deus, na sua graça. E façamos oração nesses dias. Não podemos nos deixar levar pela tentação do desânimo, por estar em casa, fechados, preocupados com o futuro, fechamento, às vezes falta de trabalho, etc. Isso pode nos causar um desânimo e pensar, então vamos chutar o pau da barraca, deixar tudo para lá, esquecer de igreja, de Deus, de oração. Não, mas com mais força ainda temos que rezar nesses dias, para que Deus nos mantenha a paz, a confiança no coração. E assim que pudermos, com a graça de Deus, iremos novamente reabrir, retomar as nossas atividades habituais. Vamos continuar fazendo a nossa novena, implorando ao glorioso São José esse grande milagre. O milagre do fim dessa pandemia, do fim dessas restrições. Para Deus nada é impossível, e através da intercessão dos santos, como o grande São José, podemos obter de Deus esta graça, poderemos obter de Deus este dom. Continuemos pedindo, vamos estar transmitindo todos os dias a novena, vamos completar esse ciclo de orações, para assim alcançarmos o fim da novena, pedindo essa graça tão grande, e chegarmos à Páscoa com a alma bem unida a Cristo, que venceu todos os desafios desta vida, venceu o pecado e a morte, para nos trazer vida eterna.